Bem, pessoal, vamos para mais um vídeo aí, tá? Demorei um pouco para fazer uns vídeos aí que eu tava resolvendo uns problemas aí na minha vida, né? Então agora eu voltei novamente a fazer os vídeos, certo? Então vamos lá. Bem, isso aqui é uma TV LG de 32 polegadas, o modelo dela é 32LM 3400. Bem, o que acontece com essa TV? Você consegue ver que ela está falando? Ó, a TV está falando, só que a antena está improvisada aqui. Ora você escuta o som, ora você não escuta, mas ela está ligada. Tá? Eu vou desligar aqui só o áudio para a gente poder falar melhor. Então, olha só. Bem, esse vídeo aí serve tanto para a pessoa que é técnico ou a pessoa que não é, que tem uma TV em casa, de repente aí está com uma curiosidade e tal, então está assistindo o vídeo aí no YouTube, certo? Então, o que ocorre? Bem, esse televisor aqui é um televisor já mais antigo, tá? É um televisor LCD. Não utiliza LED, né? Trabalha com a parte de lâmpadas aí, né? Para quem não entende bem, vamos dizer que é semelhante a essas lâmpadas fluorescentes. Tá? Então aí você vai ter aqui a placa principal, que é a placa que tem a parte de inteligência, tá? Você tem os canais ali, os comandos, enfim. Toda a parte de processamento é aqui. Aqui você tem a placa controladora, que vai pegar os sinais dessa placa aqui através desse flat, tá? E vai aqui reproduzir a imagem, né? Vai decodificar os sinais para poder gerar a imagem na tela. Aqui você tem a fonte, que é o que alimenta tudo. Normalmente a parte mais bruta de alimentação de energia, picos de energia, vem para cá, tá? Bem, e bem aqui você tem essa placa menor, que a gente chama de placa inversora, né? É como se fosse um reator, vamos por assim dizer, de maneira mais simples, mas é um pouco mais moderno, tá? Então essa aqui é a placa inversora, que vai receber os sinais aqui, tanto de alimentação como os sinais de ativação, então ela vai gerar as tensões que vai alimentar a lâmpada através desse ponto aqui, tá? Bem, o que acontece com esse televisor, tá? Eu já deixei os flats fora aqui, tudo bem? Deixei fora. Tá? Eu posso colocar para mostrar para vocês aqui o que acontece, tá? Mas que você liga o televisor, você tem som, tá? As lâmpadas, eu vou apagar aqui o flash, as lâmpadas estão acesas, ó. Se você observar, elas estão acesas aqui, ó. Tá? Dá para você ver aí que tá tudo aceso, tá? Aqui, ó. Tô tentando fazer o vídeo ficar curto, tá? Então, se eu falar muito rápido, eu peço desculpa aí. Então, olha só o que acontece. Então, o que acontece? Eu vou ligar meu flash de volta. O televisor fala, você liga, você muda de canal, você desliga, tá? A tela acende. Então até então o que você sabe aqui? Você sabe que até então a placa fonte está funcionando, que é essa placa aqui. A placa principal também, 98, 97% dela está funcionando, vamos por assim dizer, tá? A gente está fazendo aqui uma análise. Bem, a nossa inversora também está ok, porque as lâmpadas estão acendendo. Só que resta uma dúvida com relação à placa controladora, tá? Então, com o osciloscópio ligado ali, eu vou tirar aqui o flash para você conseguir enxergar melhor. Bem aqui nesse ponto, se você olhar, ó, bem do lado do flat, eu vou tentar dar um close aí. Você tem 1.5A, 63 volts, tá? Isso é uma referência apenas. Bem, esse carinha bem aí, pequenininho aí, tá? Você tem uma espécie de TK nele, tá? Bem aqui, ó, vou apontar aqui, tá? Bem, isso aqui é uma espécie de fusível, tá? Bem, o pessoal que é técnico aí sabe bem o que é. Mas o pessoal que está assistindo e não sabe, tá? Então eu estou tentando assim fazer o vídeo um pouco que mesclado aí, tá? Então isso aqui é um fusível, tá? Bem, o fusível ele pode abrir em duas condições, que são mais comuns, tá? Digamos que ultrapassou o consumo de energia ou de corrente nessa placa aqui, ultrapassou o seu limite. Então o nosso fusível ele abriu, tá? Ele funciona como um protetor, tá? Bem, ou simplesmente ele abriu por questões de tempo, né? Só que tem uma vida útil, então ele pode também ter cortado, aberto por conta disso, tá? Ele não está passando condução. Como é que eu provo isso? Deixa eu apagar aqui o meu flash, tá? Vai ficar um pouco escuro aqui, mas eu vou posicionar primeiro aqui, você vai ver aqui, ó. Toquei aqui bonitinho, tá? Se você olhar no meu aparelho ali, se tá para pegar legal, ó, você tá com 12 volts lá, certo? Bem, estamos de um lado da peça, tá? Do componente ali, ó. Vamos passar para o outro lado agora, vamos para cá. Entramos do outro lado, ó, bem aqui, certo? Vamos para a tela. Ó, você tem 0 volts, tá? Bem, significa dizer que esse fusível está aberto, tá? Uma vez que ele abriu, você tem 12 volts na entrada, vindo pelo flash, mas ele não chega nos outros pontos, tá? Bem, para quem já é técnico, mas tem pouca experiência, está começando agora, isso seja nessa TECO ou em outra, você vai observar bem aqui, ó, eu estou apenas dando uma dica um pouco em aberto, tá? Eu estou tentando fazer um vídeo rápido, mas esse carinha bem aqui, ó, você está vendo ele? Ele é o cara que gera as tensões de alimentação dessa placa,
Tá? Vamos dizer que aqui chega a 12 volts, daí ele produz 16 volts, 22 volts, menos 5 volts. Bem, só aquelas tensões que você já conhece, tá? Da Tecon. Bem, o pessoal que já estudou. Quem não estudou ainda, procura algum vídeo ensinando sobre as tensões de Tecon, sobre alimentação, e você vai saber que tensões são essas aí, certo? Mas enfim, a dica básica é a seguinte, ó. Quando você tem alimentação normal chegando aqui, e esse circuito todo está funcionando normal, bem, na maioria das vezes você vai ter duas bobinas, tá? Isso aqui é uma bobina, isso aqui é outra, tá? Bem, numa das bobinas você vai ter um diodo lateral aqui, ó. Você tem um diodo aqui e tem um outro diodo aqui, ó. Bem aqui. Bem, ambos estão ligados aqui nesse cara, tá? Um ponto é o anodo que está ligado, outro ponto é o catodo, certo? Bem, onde está o anodo, se eu não me engano, que é a parte positiva, ligado ao anodo, você vai ter a bobina ali que vai gerar os 16 a 15,5 volts, tá? E aqui no outro ponto, que seria outra bobina, onde teria, no caso, o catodo ligado ao ponto ao integrado diretamente aqui, ao 6 gerador de tensões, você teria em torno de 3,3 volts, certo? Bem, isso é padrão, tá? Então, uma vez que você tem 12 volts entrando aqui, e você vem em um dos lados do nosso diodo bem aqui, e você encontra 16 volts, e aí você vem no outro aqui e encontra os 3,3, bem, na maioria das vezes as outras tensões também vão existir. Certo? Bem, então o primeiro passo é você vir aqui e ver se você encontra os 16 volts, ver se você encontra os 3,3 volts e assim por diante. As outras tensões, a placa vai trazer a nomenclatura para você medir. No caso dessa Tecon especial, se você observar, ela não vem mostrando as tensões. Você não acha. Você tem um VCC ali, uma tensão de entrada, mas não vem especificando. Então a pessoa que está começando tem um pouco de dificuldade às vezes, mesmo já tendo uma aulazinha sobre as tensões da Tecon. Tá? Então a dica aí é justamente conferir essas duas tensões aqui, tá? Nos dois diodos, tá? Ou na própria bobina aqui, enfim. Mas a ideia é essa, tá? Bem, o que ocorre? Se esse fusível está aberto, é lógico que eu não vou ter imagem na TV, tá? Bem, eu posso restabelecer o fusível, posso colocar outro aqui no local e a TV pode funcionar, mas também pode não funcionar, tá? Você tem esse carinha bem aqui, que trabalha próximo aqui, tá? Esse carinha bem aqui, ó. Apesar de ser pequenininho e simples, tá? Ele é bem complexo. Bem, às vezes ele superaquece muito, mas às vezes o problema também não é ele. Na maioria das vezes o problema ocorre aqui, desse lado, a parte de geração de tensões, tá? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou tentar repor o fusível, ligar o televisor e ver se ele funciona. Tá? Eu vou apagar aqui meu flash rápido, tá? Olha aqui embaixo, você vê. Tá? Tá sem o flat lá, mas ó, mesmo que eu coloque o flat, ele vai continuar assim. Você vê a tela acesa, tá? Mas você não tem imagem, você tem som. Se eu ligar o televisor aqui, você tem o som. Tá? Se eu colocar os dois flats aqui, mostrar para você, também não vai funcionar. Tá? Eu só tirei, mais por critério de fazer uns testes aqui rápido. Bem, como eu quero fazer o vídeo curto, eu posso lá colocar depois para vocês, mas não vai gerar imagem. Tá? Eu vou parar aqui o vídeo um pouquinho. Pronto, eu paralisei o vídeo aqui, recoloquei os flats, tá? Vou ligar o televisor para você aqui, ó. Só para critério de dúvida, porque, bem, tem pessoas aí que, né? Tem uma dúvida danada, tá? Flash conectado, tá bem? Vou levantar o televisor. Tá aqui, ó. Você não tem imagem, tá? A TV tá falando, você tem o som, tá aqui, mas não tem imagem, tá? Mesmo você focando por trás aqui, não existe imagem, tá? Tá acesa, tudo bem? Bem, pessoal, então vamos chegar na solução desse problema, que essas TVs, elas são boas de conserto. Então eu acredito que vai dar certo, só se eu tiver com muito azar para não resolver isso aqui. Beleza, pessoal? Então eu vou já postar para vocês a solução do problema, beleza? Bem, pessoal, então olha só. Eu vou ativar o flash aqui para ficar um pouco, já tem uma luz aqui, enfim. Bem, é o nosso segundo fusível, o terceiro que queima, tá? Bem, se você coloca o fusível e vem na fonte de bancada e faz a aferição de alimentação para conferir, fica tudo legal. A partir do momento que você conecta o flat do display, que você liga o televisor inteiro, ele está ligado inclusive agora. Eu vou apagar aqui o flash, você vê, ó. Tá aceso aqui, tá? Ele está ligado agora nesse momento. O áudio às vezes sai, mas é porque eu tô com um aramezinho aqui. Então, enfim. Então olha só. O consumo da placa normal, quando você conecta os flats, o fusível abre, tá? As tensões de 12 volts estão chegando. Eu vou injetar aqui 12 volts por ampere de corrente, tá? Com essa canetinha bem aqui que tá na minha mão. Quando eu conectar aqui, ó, conectei, tá? Você não tem aquecimento aqui, certo? Se
você olhar ali, ó, a tensão caiu para 4 volts, então não é normal, tá? O consumo cai um pouquinho sim, de 12, vai cair para 11, alguma coisa, enfim, depende do televisor. Mas nesse caso aqui a gente deve estar com algum problema aí na placa VCOM. É uma plaquinha que foi colada no display, tá? Eu vou tentar remover para ver o que a gente consegue fazer aí de solução, beleza? Bem, uma outra dica importante é a seguinte, ó. Eu desconectei um dos lados do flash, tá? Esse aqui tá fora, esse aqui tá conectado. Quando você vem aqui para inserir novamente aqui a tensão de 12 volts, ó, conectei, tá vendo? A tensão não caiu, ó, certo? Então, possivelmente o nosso problema está desse lado da barra aqui, tá? Do lado da barra que você desconectou o flash. A gente vai conferir isso aí já já. Bem, pessoal, olha só. Eu tô só com uma mão aqui, para mim é ruim fazer o trabalho de medição. Você pode observar que a VCOM ela está desconectada, então você não tem aqui um ponto de aterramento, né? Mas eu ia demonstrar para vocês aqui no multiteste na prática, na íntegra. Eu não tenho ninguém aqui para me auxiliar agora. Mas observa só, né? Esse aqui é o lado direito, tá? É o que nós removemos o flash ali, fizemos o teste, verificamos que a tensão se manteve em 12 volts, tá? Bem, aqui você tem pequenos pontos, tá? Ó, mais claros, mais escuros, enfim, são esses pequenos componentes. A câmera não pega legal, mas são capacitores, tá? Bem, os capacitores não devem apresentar condutividade baixa, certo? Então, no caso aqui, ó, esse capacitor bem aqui, esse carinha bem aqui, ó, consegue ver aqui na pontinha, tá? Esse primeiro. Tá? Ele está medindo aí em torno de 18 ohms, tá? Ou HMS, enfim. Uma resistência muito baixa e está bipando. O nosso teste aqui na escala de bip está bipando. E não é normal. O capacitor em média ele não deve bipar, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou remover ele aqui com maior cautela, tá? O flat fica próximo aqui, certo? Daí eu vou tentar medir novamente os outros. Eu não tenho como demonstrar aqui, porque com uma mão, por ser muito pequeno, fica difícil. Mas podem acreditar que esse carinha aqui está com problema, tá? Então eu vou substituir esse cara e vou pegar a T-Com e substituir o fusível novamente nela. Eu vou fazer um novo teste aqui para ver se realmente foi isso aqui. A nossa tensão vai se estabilizar lá. Bem, aqui dentro nós temos um driver de coluna, vou por assim dizer que seria o nosso CI. É o que aciona os TFTs dentro do display. Bem, pode haver a possibilidade de haver um defeito nele, mas na maioria das vezes quando você encontra uma falha em um capacitor, o problema realmente é o capacitor. Certo? Vamos torcer para ser isso aí. E aí ter solucionado esse problema aqui. Isso é um dos problemas muito fáceis que se encontra, né? Eu sei que é um vídeo bem simples aí, mas é uma realidade aí de quem busca consertar televisores LCD, LED, enfim. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, retomando o vídeo aqui agora, tá? O televisor aqui está aberto, já recoloquei a barra de volta, tá? Lembrando que era o nosso lado direito que estava apresentando a queda de tensão de 12 volts. Bem, o que eu quero que você entenda da situação? Que o defeito ele não vai estar relacionado a um único ponto, né? O que você faz? Você viu que houve uma queda de tensão, como eu demonstrei no vídeo. E aí você veio medir o capacitor aqui na placa. E você encontrou uma continuidade em determinado capacitor lá que você removeu. Você tem que entender que às vezes, dependendo do capacitor que está gerando aquele curto, a sua associação na placa VCOM, ou seja, em qualquer circuito, tá? Ele vai talvez influenciar em outros capacitores que também vão medir continuidade, na faixa de 18 a 20. Bem, o meu multiteste até 20 ohms acho que ele já bipa. Mas enfim, a ideia é a seguinte: você encontrou um capacitor apresentando continuidade no seu multiteste, não quer dizer 100% que seja ele o problema, tá? Então o que você faz? Você simplesmente vai injetar uma tensão, tá? Se a tensão é de 12 volts, você começa injetando 2, 4, vai aumentando um pouco a corrente, você vai procurar aquecimento na placa, tá? Lembrando que na realidade, às vezes não é um curto direto, né? Às vezes o que nós temos ali é uma alteração do componente que gera uma espécie de fuga de tensão. Daí o componente aquece, né? A gente chama isso aí de efeito Joule, certo? Bem, pessoal, então eu vou ligar aqui o televisor na tomada agora, tá? Para o teste final, tá? Para o vídeo não ficar longo. E vamos ver como é que ficou aqui. Eu arranquei 2 capacitores dessa placa, tá? Só para deixar vocês informados aqui, tá? Vamos olhar aqui agora, bonitinho. Olha aí, o LG da TV apareceu ali. Vamos esperar o resto, ó. Você tem imagem, tá? Eu vou apagar meu flash aqui para ficar melhor. Tá? Raul Gil tá falando aí, tá? Bem, o sinal tá uma merda, tá? Tá sem alto-falante. Então, ó, você tem uma TV com a imagem perfeita. Lembrando vocês que eu removi 2 capacitores e mesmo assim nós temos a imagem, tá? A queda, ela apagando aí é por conta da antena, certo? Mas você observa que o TV está perfeito.
Tá? Então, bem, temos aí um televisor consertado com sucesso, beleza, pessoal? Bem, sempre que eu puder, eu vou fazer uns vídeos a mais aí, tá? Eu dei um tempinho aí, negócio de política, correria, e enfim. Mas a gente vai continuar com nossos vídeos aí, beleza, pessoal? Eu já agradeço aí a todos que fazem parte do canal. E assim que puder, eu vou tentar postar novas novidades aí, certo? Valeu!